Bom, para dar continuidade aí à nossa programação, eu gostaria de chamar o senhor Bruno Aguiar, ele que é o auditor fiscal da Receita Federal do Estado do Espírito Santo, mestrando em Ciências Contábeis e Administração, graduado em Direito e graduando em Psicologia, especialista em Direito Digital e Compliance e palestrante sobre tecnologias da informação, direito tributário, documentos fiscais eletrônicos, com publicação de artigos, livros e revistas e periódicos. Inclusive, trouxe 2 livros para a gente sortear aqui hoje. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Para falar para a gente sobre as inovações dos DFEs de transporte e novos sistemas de controle logístico de mercadoria. Bruno, seja bem-vindo. A casa é sua. Mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, primeiramente, boa tarde a todos aqui, boa tarde a todos aqueles que nos assistem também. Uma satisfação estar aqui. E aí agora você pode ficar mais relaxado, o gerente fiscal já foi embora, agora só vamos falar assim, relaxa, não vai ser multa aqui não. Você pode ficar mais tranquilo. E também, assim, a questão já tinha combinado já com a Elizabeth ali, nós vamos sortear 2 livros. Para os que estão presentes, vou sortear um livro aqui, para que eu participei, uns artigos muito interessantes que tratam também de documentos fiscais eletrônicos. E ela chegou até os nossos colegas representantes auditores, a Cimar, Mário, olha lá, viu? Todos presentes também, como cooperados aqui também, né? É importante a participação. Somos auditores, mas também somos cooperados, né, Cimar? Exatamente. E aí, e também um outro que trata da administração tributária, para quem está nos assistindo aí na internet, também hoje agora esse modelo híbrido veio para ficar. E é muito disso que eu quero falar com vocês. Assim. É uma apresentação curta, uma meia horinha nós vamos levar aqui para fazer essa jornada com vocês sobre os documentos fiscais, novos modelos de transporte e difíceis de controle logístico e possibilidades que eu vejo aqui como até uma medida estratégica. Nós estamos em dezembro, tempo de rever ciclos, o nosso colega representante aqui do CBS comentou, tempo de planejamento estratégico. Eu acho que o grande mensagem que tem que ficar aqui hoje é essa, assim, como que eu, profissional da contabilidade, gestor, empreendedor, cooperativista, posso me antecipar a algumas coisas que já estão implementadas. Vocês vão ver que eu vou tratar algumas coisas que são projetos, outras já estão em teste, outras já estão com resultados alcançados. Mas é importante, de fato, o quê? Conseguir um planejamento, se mover nesse momento de transformação digital, de um novo risco, de novas atenções que eu quero chamar aqui para vocês. Então, vamos dar início aqui. Então, assim, a nossa palestra vai passar por isso, nessas inovações para documentos fiscais de transporte e também novos sistemas de controle logístico. Aquele momento onde, muito presencial, a gente vai ter umas certas rupturas. Então, deixa eu ver se está passando. Aponta para onde? Aqui. Deixa eu clicar aqui para você. Tá. Volta aí para ver se vai esse volta. Beleza. Então, assim, já passei inicialmente, eu quero, não é só um presente com o livro, não, mas trazer algumas notícias boas. Os documentos fiscais eletrônicos, principalmente do controle logístico, ele está vindo, principalmente em 2002, com certas revogações, com certas inovações. De certa forma, toda aquela complexidade ligada aos documentos tem sido ponderadas porque algum controle de rastreamento logístico tem dispensado algumas coisas. Então, assim, aquela primeira revogação ali do CTOE, da inutilização, é algo que está morrendo já normativamente para os documentos fiscais de transporte, que a inutilização gera uma demanda, final do mês, até o dia 10, quem lembra daquela regra aqui, contabilização, informar a inutilização. Então, assim, o ajuste CINEP também elimina, olha, a anulação e a denegação de CTE. Então, assim, olha o que se apurou analisando os dados. Hoje a gente vive uma gestão suportável em dados. O que se determinou é que apenas 10% dos contribuintes faziam a anulação do CTE e apenas 5% faziam corretamente. Eles terminavam todo o fluxo, anulação, CTE de substituição. Então, assim, o que se verificava é o quê? Tinha uma regra, essa regra era cumprida, mas deixando alguma parte a desejar. Então, o que surgiu, quem acompanha o portal da Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul ou outras Cefaz, já tem lá o evento
de comprovação de serviço em desacordo, que substitui essa situação da anulação e denegação, né? Então, CTS, TOS, atenção para o que vem aí, novos CEFOPs e condição de situação tributária, mudam as informações que você vai ter que informar, lembrando que tudo é automatizado, então se você coloca um CFLP já esteja fora, você vai ter uma denegação, uma rejeição do documento, então é importante ter essas atenções. E esse processo é muito interessante aqui, ó, DAND, FIDACT, EOS, DACT, eles passam para o mundo digital. Muitos ainda assim sofrem, você está levando essa mercadoria para o Nordeste ou para o Norte, e aí o posto fiscal solicitou o DANF, o DACT, e aí toda essa transformação digital que aconteceu, principalmente depois da pandemia, demandou que os controles ficaram mais digitais. Quem aqui já viu um DANF etiqueta colado na mercadoria? Que aquele DANF era aquela sacolinha, se perdia muito, aí gerava multa, gerava uma fricção fisco e o estabelecimento, por muitas das vezes, soltou aquele plástico, né? E aí também a gente vive um momento de LGPD, produtos sensíveis não podem estar, porque eu posso saber o que o Bruno comprou, né? O CPF ali. Então, essas informações foram para o DANF etiqueta, que aí tem o QR Code, informações mais restritas, e digitalmente o fisco tem acesso. Então, a partir desses ajustes normativos que estão para serem publicados, esses documentos vão ser dispensados lá na hora de que estiver no transporte da mercadoria. Então, assim, entendam também esse salto, essa fluidez, em que cada vez mais os controles de circulação de mercadorias são digitais, por placa, por QR Code, né, por balanças. Então, o que eu quero deixar de mensagem é o seguinte: esse novo contexto de integração, que já não é mais o contexto só de parar a mercadoria aleatoriamente, só de parar e verificar aleatoriamente. Agora você tem as informações necessárias para buscar essas informações específicas. E aí vocês também têm algumas, só do custo do papel para algumas transportadoras, é enorme o que ela gasta com o DACT aí. Então, assim, entender, está atenuado que muitas mudanças, ainda que seja para beneficiar o contribuinte, às vezes com o CFC demoram para ser implementadas, né? Então, assim, entender que isso já está vindo. Não só uma, só para constar. E essa questão aqui só para São Paulo, quem já ouviu falar aqui da Nota Fiscal Fácil? Levanta a mão para mim. É o aplicativo da Nota Fiscal Fácil, que tem 3 módulos, né? Só para passar muito rapidamente, o módulo do produtor rural, né, Elizabeth? Fizemos vários eventos, tem que registrar, o Espírito Santo é um dos pioneiros na utilização do produtor rural do aplicativo. Já está saindo agora, Elizabeth, a nota fiscal do consumidor para ele vender na feira, o MDFE no aplicativo, tudo de graça. Então, quem não sabia ainda, é importante conhecer, porque às vezes o produtor rural já tem, não precisa mais do papel, e o papel, previsão é até julho de 2023. E aí, o que você vai falar? Vai falar para ele num mês se adaptar? É difícil. Então, tem a questão também do transportador no aplicativo, e agora, já com previsão, já está lançado em alguns estados, mas aqui no Espírito Santo, provavelmente a partir de janeiro, o módulo do varejo também pelo aplicativo. E a vantagem é o quê? Tudo é pré-preenchido. Ele não informa nenhum código, nenhuma classificação, né? Tudo é rastreado por QR Code. Então, assim, até o controle, a conformidade contábil dele se dispensa. Então, a grande questão era que São Paulo era o único estado que não participava. O crescimento do módulo transportador autônomo de carga foi tão grande que demandou que São Paulo aderisse ao aplicativo. Era o único estado. Então, vocês imaginam o impacto dos pequenos caminhoneiros que estão utilizando o aplicativo. Ali já tem formas de antecipação de recebíveis. Então, assim, tem muitas coisas vindo ali. E aí, São Paulo já abriu mão e permitiu que lá utilizasse o aplicativo também. Então, assim, é bom se interarem no aplicativo, porque tem muitas inovações e é gratuito, sem necessidade de certificado digital e com já a classificação fiscal. É interessante ter essa percepção. Eu lembro, Bruno, que quando começamos os testes, São Paulo era o que era, não queria, não aceitava, né? Não queria, tinha restrição a algumas mercadorias, entendeu? Porque tudo, pessoal, já vem pré-preenchido com a classificação. Então, você já sabe se o produto está isento, se ele tem substituição tributária, o vendedor ali, o produtor rural ou o TAC, não tem que pensar nada disso. E já vem com comprovante de entrega, com rastreamento de eventos. Então, assim, aquilo se tornou, por que se tornou interessante para o produtor rural? Porque ele começou a ter linhas de crédito de antecipação dos fretes dele. Ele tirou aquela questão de um terceiro. Então, é importante, assim, é uma inovação fornecida pelo fisco, e muitas das vezes as pessoas não utilizam. Depois eu vou dar um caminho para quem quer conhecer um pouco mais, eu vou deixar um contato aqui na apresentação mesmo. Então, em termos de cenário, nós temos aí
analisando também o que? Ano que vem, novo governo, mas já tinha um documento de transporte do governo federal. Então, aqui eu não estou colocando aqueles tradicionais das CEFAs, né, estaduais, que são CTE e MDFE. Então, tinha mais um documento vindo, o DTE, Documento de Transporte Eletrônico, gerou uma certa discussão, porque o Espírito Santo seria o estado inicial. A NTT colocou antenas para esse próprio documento. Então, entendam isso, essa rastreabilidade. Então, entender que esse novo cenário, aí a gente precisa ver como uma maneira de precaução, entender esse contexto, se o governo federal vai ampliar, ou ele já tem conversas dele aderir à nota fiscal fácil, junto com os municípios. Os municípios, recentemente, teve o lançamento da nota fiscal de serviço eletrônico pela Receita Federal. Então, semana passada eu estava em Brasília e a Receita Federal já quer também ter um módulo na NFF. Então, você percebe que os três fiscos aqui estão se integrando. Então, por isso que, assim, quando fala em corporativismo, todo mundo junto, é interessante entender que os fiscos também passam a esse novo contexto, como também a proposta de reforma tributária, né? Quem viu ontem, né? Bernardo Api, secretário de Reforma Tributária, PEC 45, União dos Impostos, Estados e Municípios. Por isso também que vocês podem refletir por que a Receita Federal entrega a nota fiscal de serviço eletrônico. Então, assim, é um contexto de integração, de mudança, então eu acho que é interessante também estar atento a essas mudanças que estão vindo. E esse é um documento, não ganhou escala, mas foi proposto pelo Ministério da Infraestrutura como documento de transporte para até tirar algumas questões de questionamento que vinha sobre burocratização, complexidade, e aí ficar atento se vai decolar para o ano que vem. Outro aspecto é entender assim, que a gente vivencia um contexto, seja aqui, seja nas nossas vidas, de transformação digital. Né? E essa transformação digital impacta, seja o processo da sua contabilidade, da sua cooperativa, da sua atuação, nós como fisco, nós como administração pública, e tem umas certas demandas assim aqui, sejam práticas nacionais e internacionais, até de remodelação dessa estruturação da administração tributária, um conceito que ela dê, tentar pelo menos ser, né, mais ágil e inovadora, sair da complexidade para ser eficiente daquela fala tradicional da complexidade do manicômio fiscal, uma coisa bem colocada, por isso a proposta avançando de reforma tributária, uma administração eletrônica para digital. Para quê? Para que ela se torne invisível. Mas que paradoxo é isso? Você quer melhorar para se tornar invisível? Reflitam nessa frase aqui. A harmonia invisível tem mais vigor de articulação do que a visível. O medo, quando não é visível, ele é muito mais impactante do que aquilo que você determina. Então, assim, hoje, a integração é para que uma administração tributária seja mais fluida e que você nem perceba que ela existe. Mas que ela vai saber se você saiu de certos comportamentos, se você não está na conformidade, se ele vai te entregar uma declaração pré-preenchida, se você já vai saber os seus movimentos, o que ele vai apontar, qual o risco é de você atuar com essa administração tributária. Se você continuar dessa forma, provavelmente a empresa ela se torna inviável nos próximos anos. Então, um conceito de invisibilidade fiscal, porque, de fato, que é um conceito que já está acontecendo muito, que às vezes me ligam, Bruno, eu passei aqui fazer um transporte aqui na rodovia e chegou uma multa para mim, a Cefaz está me multando. Eu falei assim, mas aqui no Espírito Santo ainda não tem nenhum tipo de auto automático. Existe o auditor lavrando, mas muitas das vezes é o quê? É ele que passou no posto de pedágio, sem informar o vale de pedágio, que a NTT acessou o banco de dados do MDFE, viu que não estava preenchido e lançou o auto automaticamente. Você nem sabe quem te multou, mas toda a fluidez da informação passou por ali. Então, não é Secretaria da Fazenda. Não, foi ali tem um NTT. Não, Bruno, eu estou levando aqui agora, passando por Goiás, e de repente eu estou vendo que eu estava com mercadoria, mas de repente veio a multa como meu eixo está suspenso. Por que aconteceu isso? Porque passou por uma balança do DENIT, a DENIT aceitou, o MDFE estava em aberto, e aí o próprio DENIT lançou a multa. Então, assim, é um contexto que precisa se entender que todos os órgãos estão atuando de forma integrada. Na nota fiscal eletrônica já tem a ANP pegando a questão dos preços, né, e fazendo uma questão de comparação. Então, entender que essa integração gera novas formas de atuar e muitas das vezes até invisível, né? Por isso que às vezes você vai dizer, quem está parando ali, quem tem esse posto, né? Quem tem essa atuação. Então, passe uma certa de adaptação a esse mundo, a essa questão que é isso que eu acho que é melhor do que eu passar só para esses novos modelos, é entender esses novos conceitos que estão vindo. Aqui, só para vocês entenderem o que o aplicativo da NFF já faz,
ele é grátis, já podem baixar aí, quem tem aqui, quem quiser usar o QR Code aí, jogar aí, dá um tempinho aí, joga o seu celular aí, já pode baixar. Olha o que ele já faz automaticamente. Você fez um frete, o GNRE já sai ali pronto para ele. Ele já pode recolher no próprio aplicativo. Tem um módulo mais futuro, que é o quê? Ele pode adquirir ICMS pré-pago, como se fosse um telefone. Para ele não precisar parar, ficar pagando. Não, já tem esse módulo para ser feito. Tem a questão aqui do pagamento. Vamos dizer, eu pago um frete, eu não vou pagar em dinheiro ali na hora, porque é perigoso às vezes o caminhoneiro ficar com dinheiro. Mas ele já tem um módulo no aplicativo, né, nas próximas versões, para receber, seja Pix, seja meio de pagamento. Né, ou, principalmente aqui, como também tem cooperativas bancárias, né, pode oferecer até esse serviço de recebimento no próprio aplicativo. Aí, o que ele fez? Não, eu fiz meu frete, eu recebi, utilizando informações da placa FATIE, que é o quê? São faturas eletrônicas, os bancos, o quê? Eu passo a fazer vários fretes. Começo a querer antecipar, porque eu preciso de giro, né? Preciso de capital de giro, e eu preciso antecipar esses valores. Anteriormente, o que o banco fazia? Eu levava algumas faturas, o banco precisava confiar no meu rastreamento, e dizia, não, o Bruno é um excelente cliente, mas eu não consigo ponderar ele tão bem com o cliente mais ou menos. Então, eu vou fazer uma taxa padrão. O banco hoje, agora, ele acessa uma base de dados da FATIE, das notas fiscais eletrônicas. Como o banco começa a entender que tem veracidade nesse documento? Porque tem registro de passagem, tem comprovante de entrega, tem MDFE atrelado. Por isso que começam a surgir empresas com suspeita de noteiras, é porque toda essa rede de emaranhada de informação não tem. E, às vezes, é o próprio banco que faz. Ele não desconta a duplicata, porque ele acha que, poxa, essa mercadoria que você está falando que saiu do Espírito Santo e foi entregar em Goiás, mas não tem um registro de passagem, não passou em nenhum posto de pesagem, não passou em nenhuma concessionária, então eu vou descontar isso daqui? Eu não quero isso não. O fisco pode correr atrás. O fisco vai atrás, tem 5 anos, vai lançar, agora eu não vou descontar aqui para você não. Ou se for descontar, a taxa vai ser de 7% ou 10%. Entendeu? Então entenda que os documentos fiscais eletrônicos estão hoje muito para além do controle fiscal. É controle financeiro, tem outra dica aí, tem um menor preço, que é controle mesmo para o consumidor. Aí não entendo essa dinâmica. Então, assim, são situações que já vêm, então fica na situação hoje do frete, toda essa ligação dos documentos fiscais eletrônicos. Lembrando que não precisa de certificado digital, ele já é integrado automaticamente com a base de dados da NTT, então ele já sabe. Então, o transportador que está lá com problema na NTT não consegue emitir, então tem todas essas questões. Outra questão, para já uma coisa mais interna, para a gente já se adaptar, quem nos últimos tempos aí viu as divulgações de cerco eletrônico, né, as câmeras que estão sendo colocadas pelo governo do Estado, muito focado inicialmente em controle de criminalidade, furto de veículos, ela passa também a se integrar ao Operador Nacional dos Estados, que é um hub, né, um provedor nacional que pega todas as informações de antenas. É só do cerco eletrônico do Espírito Santo? Não. Sistema alerta da Polícia Rodoviária Federal também joga informação aqui. Câmeras do DENIT também integram aqui. Ah, Bruno, mas é só o órgão do Estado que está querendo fazer isso? Não. Empresas de seguro, para baratear o seguro, colocam câmeras e jogam a informação aqui para o ônibus. Então, por isso que eu falo, hoje, se você diz lá a unidade de percurso, onde que vai ter o descarregamento da mercadoria, e há qualquer fora da rota, você já pode detectar o que está fora dessas entregas. Alguns estados, exemplo, você faz Bahia, falou-se muito aqui de aproveitamento de crédito. Quando eu transporto daqui para Bahia e não tem registro de passagem, o MDFE, o adquirente da Bahia não pode usar o crédito. Entendeu? Aqui no Espírito Santo isso não foi modificado ainda. É algo, né, os gestores aí se pensar mais à frente, mas só alguns estados só permitem o aproveitamento do crédito se tem o quê? Registro de passagem, MDFE atrelado, OCR das placas. Então, assim, toda essa integração passa. E aqui, como você tem aqui, são cerca de 700 câmeras. Então, vai ampliar as bases. No Espírito Santo, quem colocou mais câmera foi a NTT. Então, geralmente, você tem nas rodovias federais, mas com ele, você terá nas rodovias estaduais também. Aqui, você tem controle de tara e peso ali, né, do MDFE, porque, principalmente no transporte de rochas, você precisa também controlar o excesso de peso. Hoje você vai ter do próprio MDFE controlando essa informação. E vai para o ônibus. E aí você pode ter uma central, né, que seja
fiscal, ou uma central, como já acontece no controle de fundo de cargas, controle de TVA, e aí determina assertivamente qual é o veículo que deve ser parado. Então, alguns estados vocês vão ver que isso não é... Bruno, você está falando uma coisa muito na frente. Não, vou colocar ali alguns estados que já estão fazendo. Aqui está caminhando para esse sentido. Entendeu? Mas gravem aí como hoje o operador central das informações dos documentos fiscais eletrônicos só para vocês terem uma ideia, a Polícia Rodoviária Federal ela já trabalha com essas informações integradas ao alerta para saber o que para com excesso de carga e também o que acontece muitas das vezes é o seguinte, a nota está lá, como já aconteceu, a nota estava lá transportando o sofá. E aí tem alguns scanners que detectam que aquilo não estava aparecendo no sofá, ou vou parar aquilo que não está aparecendo, e geralmente era transporte de drogas. Então, assim, isso tem que ser compartilhado para auxiliar também esses controles. Né? E que é aquela coisa que precisa ser frisada. O contribuinte que tem toda a conformidade, ele gera, né, maior conformidade na utilização da informação e hoje aquele ranqueamento de contribuinte que tem acontecido, São Paulo tem isso, Ceará, Alagoas, vários outros estados, Minas, definiram o ranqueamento de contribuinte. O que acontece? Quando ele detecta ali que o contribuinte tem indicadores mais de conformidade, mais de emissão de MDFE, o que acontece? Esse contribuinte tem desconto, certos pagamentos, prioritário de atendimento, e várias coisas que ele começa a se beneficiar por ter, assim, andando cada vez mais dentro da regularidade, ele conseguir benefícios. Dá uma olhada assim, no São Paulo também tem, que é o programa dos conformes, mas é algo que você premia aquele contribuinte que o próprio indicador mostra que ele tem uma maior regularidade. Então, você impulsiona, você valoriza também o bom comportamento, porque o problema é que, antigamente, você só tinha um olhar para o olhar daquele que infringia a legislação. Hoje, os fiscos estão caminhando também para privilegiar um olhar para aquele que tem um bom comportamento. Aqui fica só para vocês verem um sistema interessante, que é o sistema da Cefaz do Distrito Federal, todos integrados os documentos, sejam por radiofrequência, câmeras OCR e balança. E aí aqui ele vai determinar o que ele vai parar. Então, Bruno, você está falando de algo? Não, isso aqui já está funcionando. Só para vocês terem uma ideia, né? As câmeras OCR, aqui também tem o centro de histeria, as balanças integradas de DENIT. Só para vocês terem uma ideia, a operação que eles fizeram só por CPF. Essa operação aqui, em 6 meses, recuperou em torno quase de 30 milhões de operações que estavam vindo só para CPF, que foi detectado. CPF o quê? Ou tinha habitualidade, ou era o sócio da empresa que comprava no CPF. Principalmente trabalhando com os grandes marketplaces, entendeu? Então, assim, eles direcionavam, né? E aí, lá, uma questão que eles direcionavam, seja para solidariedade para quem vendeu, ou para o próprio adquirente por CPF, quando detectavam com habitualidade. Então, eles já sabiam a recorrência do CPF. Então, não é aquela coisa de parar aleatoriamente. É um contexto de controle logístico onde você vai, de fato, aquela empresa que está indicada ali, pelo CPF que está ali. Né? E aí, aí eles fazem... Interessante que até... só para vocês terem uma ideia, eu não coloquei aqui que eu tirei, mas tem um documento que hoje se torna obrigatório em 2023, que é a Guia de Transporte de Valores Eletrônico. Mas ela, mesmo não estando obrigada, a maioria das empresas de transportador de valores emitem esse documento. Porque desde a Operação Lava Jato, assim, elas foram mais, o compliance delas aumentaram, elas preferem, mesmo não estando obrigadas, emitir um documento que é rastreável ali, para mostrar de que ela tem, pelo menos, uma maior transparência no fluxo financeiro dela. Principalmente aquelas que têm ações na Bolsa, as empresas de transporte de valores. Então, são vários documentos de transporte e essa questão dessas compras pelo volume, indicando quem que vai parar ou quem que vai iniciar a operação. Aqui já é um acordo que já está valendo, né, com FAIS, a NTT, que é o quê? Né? Então, assim, essas placas vocês já podem ver, principalmente nas rodovias concedidas, pedagiadas, né? Então, assim, eixos indevidamente suspensos ficam sujeitos à penalidade. Você só pode ter o eixo suspenso se não tem MDFE ali aberto, né? Então, assim, isenção do eixo suspenso somente para veículos vazios, que aí não paga ali o valor do pedágio. Só que as empresas começaram a detectar, junto com a NTT, que esse valor do pedágio ele sofria esse impacto porque tinha transporte de empresas com mercadoria e MDFE que não estava em aberto. E aí, o que aconteceu? Aí essa isenção é somente para o sujeito. Aí que essa união juntou com as câmeras pelo documento, olha lá, ó, isenção do eixo suspenso sujeito à fiscalização via MDFE. Por isso que muitas das vezes a multa vem atrelada ao MDFE, o contribuinte acha que é o fisco que está multando.
mas aqui é a própria concessionária junto com a NTT. Então, o que acontece é lá, ó, lê a leitura de OCR realizada, uma consulta no sistema ONE, lembra que eu falei, Operador Nacional do Estado, lê a placa, quanto à existência do MDFE autorizado. Se não existir MDFE aberto, será realizada a cobrança apenas dos eixos que estejam em contato com o solo. Caso exista MDFE em aberto, indicará a cobrança de todos os eixos. Entendeu? Então, assim, o próprio sistema hoje, né, se ele está lá com o MDFE em aberto, e aí aquela mercadoria ele está transportando, não está vazio, aí você pensa, ele não poderia parar, não. Quando aquelas carrocerias estão mais fechadas, não tem como saber se ali tem mercadoria ou não. Então, ele vai pelo eixo. Mas hoje o próprio MDFE trabalha. Olha quanto, o primeiro mês dessa operação, 40% dos veículos estavam regulares. Então, aí você tem um impacto, aí tem uma situação de custo, né? O custo do Brasil já é alto, combustível alto, né? Situações aí são colocadas, e aí, muitas das vezes, ela pode, aí não é um custo aqui mais fiscal, né? De ICMS, mais ligado à compensação do pedágio, aqui nessa rodovia Eco 135, Minas Gerais, Goiás. Aí, assim, um outro projeto aqui já é diferente, porque ele está mais ligado a ICMS e Vale Pedágio, que é a QPO, que é o que? Prova de conceito, né? Eles estão testando esse modelo. Né, a redução de 85% das paradas, porque ele já tem as informações, então o veículo não fica parando ali na rodovia, ele vai ter uma simplificação dos procedimentos e até mesmo a desobstrução dos postos fiscais. Aí, aqui a rodovia pedagiada, né, assegura o controle e isenção, melhoria na condição de tráfego e fiabilidade, e aí aqui ela vai controlar, a NTT assegura, né, o vale pedágio, as informações, a fiscalização pelo MDFE, só para vocês terem essa integração. E aqui o que deu de resultado dessa operação, né? Seja parada nos postos, 96% dos veículos na via tinha MDFE, então tinha um percentual alto. O problema era o seguinte, olha lá, o eixo suspenso, 14%, não estava, e também é o erro aqui do vale pedágio, ó, 37%. Então, assim, isso tem algumas situações que pode até impactar no ICMS, em regra não, mas quando ele assume, né, joga no preço, tem impacto mesmo no ICMS. Então, assim, são situações que foram detectadas de um projeto que também é aqui em Mato Grosso, Minas. Então, são situações que estão aqui no nosso lado, né? O Rio, na questão de furto de cargas, tem também trabalhado mais, inclusive, né? Saiu dado ontem, que aumentou o furto de cargas do Espírito Santo. Então, é importante ter essa atenção. Finalizando aqui, assim, só essa perspectiva de algumas administrações que têm usado, né, esse modelo aqui, só para vocês terem uma ideia, bem rápido, ó. Só usando os DFEs, detectou o quê? 49% dos MDFEs de produtos sensíveis. Produtos sensíveis são aqueles que têm interesse maior pelo fisco. Ou tem maior valor agregado, ou tem maior questão de imposto, ou tem um produto mais arriscado. Né? Então, assim, estão ali, declara mais esses produtos. 17% das notas tinha outlier. Então, geralmente, indício de que as notas eram notas fictícias. Né? Geralmente, um produto que, na média, que hoje as notas fazem preços médios também, na média, vamos dizer, R$100, ele estava 50, 500, ou subfaturamento do produto. Então, você detectava isso só do rastreamento. E 67 milhões de valor só para quê? Não inscritos pessoas físicas, é aquilo do CPF também, que já é um outro projeto, mas com aquela, já com 8 administração tributária, né? Minas, Goiás, Rio, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Bahia. Então, assim, com o aumento do comércio eletrônico, e a gente sofre também com esse cross-border, né, que é aquela venda internacional, isso acaba impactando, né, essas operações e vindo muito para a CPF também. Então, por isso que tem toda essa integração. Só para vocês apontar, 23% das placas não tem registro no ano, não passavam lá. 40% das autuações, né, estavam concentradas em contribuintes com mais de 90% de omissão de MDFE, então ele vai selecionando. 63 mil, né, de carga tiveram pelo menos 50 registros no ano, dos quais 90 com omissão de informar o MDFE. O valor médio das cargas que foram paradas, 11.500, e o potencial, se fosse lavrar, parar uma vez só esse caminhão, né, desses que foram registrados aqui, era um potencial de 34 milhões lançados via sistema mesmo. Então, tem toda essa questão do impacto. Então, entendam que todas essas bases aqui, MDFE, ONE, NFE, CTE, o cadastro, ele vai fazer todas as interseções. Ó. É por peso, é por mercadoria com passagem errada, entendeu? Emissão de mercadoria sem passagem de saída, emitente monitorado. Então, são todas interseções aqui
que vão criando esse controle logístico nos documentos. Então, assim, a mensagem é essa, entender essa nova dinâmica de que a rastreabilidade cada vez é maior. Então, assim, muitas das vezes hoje você tem que ter uma maior conformidade dos documentos. Por isso que a tendência é os documentos já cada vez mais virem pré-preenchidos. Né? E aí, uma demanda que você faz Rio Grande do Sul já está fazendo, por isso que até aqui o pessoal da contabilidade pensar qual tipo de serviço você está oferecendo. Meu serviço está atualizado com o contexto da demanda do mercado ou eu preciso me aprimorar? Se você fazia só registro de documento e apuração, você faz Rio Grande do Sul, para os varejistas já faz a apuração e a declaração pré-preenchida. Você não vai precisar fazer mais. Então, é claro que a vida hoje do contabilista é complexa, cheia de regras, eles não têm tempo, tem vários memes aí, mas entender que essa dinâmica agora também assim, tem um novo contexto, talvez de reforma tributária, mas já de alguns físicos oferecer essas informações. Só para ter aquilo que eu falei, né? Dependendo de como o contribuinte é classificado, ele vai saber se ele para as mercadorias dele ou não. Né? Então, você pode ter um contribuinte dessas 5 categorias, aqui que já foi separado, né? Do que era para ser fiscalizado, do que já foi automaticamente autuado, daqui dos riscos do contribuinte, né? Aqui, ó, o A e o B praticamente não foram autuados. Então, você não tem o foco nele. Então, ele vai direcionar o foco aqui, ó. Mas aí aqui eu tenho o quê? Eu tenho a classificação do contribuinte que, pela conformidade desse contribuinte, os registros, a administração tributária já sabe, ela vai avaliar também o perfil das cargas, e aí algumas autuações já nascem automáticas quase, e outras estão direcionadas. Se vai precisar de um maior aprofundamento, se vai... Essa situação, o Bruno está falando uma coisa que vai... Não. Se você passar em alguma dessas administrações tributárias, talvez vocês já até vivenciaram isso, né, que está acontecendo. Para finalizar, essa é a última tela mesmo. Olha aqui, como eu trouxe essa situação, Elizabeth, exatamente porque é o CBS e é uma parceria, né, que o colega lá de Cefaz Mato Grosso mandou para mim, recente. O que eles fizeram? Não sei se você tem esse problema aqui. Empresas participando das cooperativas, com placas vinculadas às cooperativas, às vezes, na emissão do MDFE, registravam como TAC. E aí, né, tinha uma informação que não via para o sistema, né? E aí, o que aconteceu lá, a validação da autorização? A partir do momento que aquele registro do veículo é informado com a placa no MDFE, ele vai verificar se essa cooperativa de transporte de cargas, esse veículo pertence a ela. Se ele colocar a informação de que é TAC, ele não consegue emitir o MDFE. Agora, se ele colocou que o veículo pertence a uma cooperativa de transporte de crédito e ele colocou que ele faz parte aqui, ele consegue emitir. Então, assim, pare para pensar que são situações todas de integração, de conformidade, de um novo contexto que demanda assim, um novo olhar mesmo. É isso que eu quero trazer para vocês, a questão de uma transformação digital, de um novo físico, num contexto também de uma possível reforma tributária, de aglutinação de impostos. Só para vocês terem uma ideia, assim, a última reunião que teve agora a Receita Federal do Grupo de Trabalho seria um IVA dual, uma parte para Estado e município, outra parte para a Receita para a União, mas está com o controle todo integrado. Bruno, está muito estranho? Não. Você vai ver a Receita Federal já integrando documento para os municípios, porque tem maior capilaridade de controle fiscal. Você já vai vendo aquela questão do PIX, meio de pagamento. E aí, só para jogar, para encerrar a última pimentinha na cabeça de vocês, assim como nasceu o PIX, o Real Digital já está em teste. E aí é outro contexto. Então, se hoje nós temos problemas hoje de rastreamento de dinheiro, e se vocês lerem a PEC 45 ou a PEC 110, fala que a apuração para dinheiro continua sendo da mesma forma antiga, não tem reforma tributária para isso. Agora, se você tem reforma digital, aí acabou. Se você tem Real Digital que já está em teste, é só ir no site do Banco Central, você não precisa. Porque aí, o próprio governo, muitas vezes, não precisa nem de banco, ele põe dinheiro diretamente às pessoas. Ele não precisa do sistema bancário. Isso que gera também uma enorme discussão, isso, né? Então, é importante estar antenado. Então, assim, são coisas que estão vindo, são momentos ali, não estou como profeta do Apocalipse, né, Elizabeth, mas oferecendo ferramentas para vocês, né, lidar com esse novo contexto, né, analisando o que está vindo, o que pode ser. Fica aqui para eu encerrar primeiro os boas festas, agradecer. Quem quiser aí, joga o QR Code ali, eu tenho um canal que aí eu discuto isso melhor,
Tem até um sorteio de outro livro lá, não é esses dois, Elizabeth, é um livro só sobre criptomoedas e criptoativos, que é um desafio para os fiscos hoje, lidar com criptomoedas, por isso que o Real Digital nasce. Então, assim, quem quiser sortear. E aí, vamos sortear aqui também, Elizabeth, para o pessoal. Como é que é o sistema? Eu tenho que falar número. Ô, Bruno, antes eu tenho duas perguntas. Não, pode fazer, ué. Aquela classificação do contribuinte, o contribuinte tem acesso àquilo ali de alguma forma? Algum dia vai ter? Sim. Em regra é o seguinte, os estados que já implementaram, ele tem uma agência virtual. E na agência virtual, ele tem qual que é o ranqueamento dele, ele tem um acesso. Aí lá, não, comecei no momento B, mas subi minha conformidade, estou pagando meus impostos em dia, cumprindo as obrigações, tem os incentivos aqui, que está regulares, aí ele fica lá numa escala A. Aí não, depois ele começou a ter aquela situação de ele declara imposto, mas não recolhe. E aí ele vai caindo nessa forma. Mas tudo isso é transparente para ele. E aí ele vai acessar. Entendeu? Assim como aí você tira assim, antes existia um cadastro de alguns estados, teve alguns questionamentos, alguns estados tinham a lista dos devedores contumazes. Agora você vai ter todo esse cadastramento, esse ranqueamento dos bons contribuintes, que é o foco agora. E essa parceria com a Cefaz Mato Grosso do Sul, né? Sim, isso. É feito através de convênio? Como é que é? Você sabe? Geralmente, assim, porque todo documento fiscal ele tem um campo que é validado ou não. Ali, o que eles colocaram? A placa precisa ser validada com o registro do CTC. E aí, em regra, você solicita à própria administração tributária, o convênio, demonstra a necessidade que esse campo seja validado. Aí vai para uma análise também da própria administração, quando ela vê que está dentro da conformidade, é uma situação que demanda. Bom, quem enfrentou aqui a classificação do Jetinho nos meses aí anteriores, teve algum conflito? Jetinho é um código de barra, quem lembra? Que até setembro o código de barra não era validado e passou a ser validado. Se colocar um código de barra errado, o sistema rejeita. A mesma coisa agora para a placa, mas isso são geralmente esse é um projeto que nasceu pontual lá. Pode ser demandado aqui, mas, em regra, a validação dos campos vai ampliando. Mas hoje, se vocês entenderem que é necessário, entra um convênio, um ofício para lá, e aí vai ser analisado e implementado. Porque é muito tranquilo, porque é só colocar uma regra de só aceita o documento autorizado se a informação ou está variada com as informações do transporte. Beleza? Tem mais alguma coisa? Quer fazer outra? De minha parte só. E o pessoal, tem outra? O Vitor tem uma lá. No caso, não é nem uma pergunta, mas uma indagação ou uma o diálogo com o secretário Marcelo Freire sempre direciona a Secretaria fazendo cada vez mais se utiliza de tecnologia nos processos fiscalizatórios. E durante a sua apresentação, quando você fala sobre fiscalização através das câmeras, eu percebo que você está cada vez mais próximo e, de certa forma, cada vez mais eficaz, conseguindo até com uma estrutura enxuta, com poucos auditores, alcançar um número maior de situações, identificar um número maior. Sim. Nessa linha mesmo, se colocou um ponto, principalmente a rastreabilidade, onde é essencial, principalmente do valor da informação que o MDFE traz. Até então, você tinha, vamos colocar que o Espírito Santo tinha relativamente poucas câmeras, até eu coloco aí ano passado. Tinham mais câmeras de ANTT, tinha uma interesse de uma seguradora, mas depois não avançou. Só que desde o ano passado, avançou conversas com a Receita Federal, aí o cerco inteligente, né, já começou esse ano, e aí é totalmente integrado. Porque o ONE, o que ele é? Ele é só um provedor, um hub de informação. Tudo que chega de registro de passagem, ele alimenta e distribui. Então, assim, cada vez, isso que está acontecendo mesmo, o comprovante de entrega, né? E aí o comprovante de entrega já trava aquele documento. A questão hoje, uma coisa que a Elizabeth falou, Bruno, pode validar as placas? O que alguns estados já estão validando? A tara da carroceria, daquele veículo. Que aí, se na hora que ele passa em qualquer balança aqui do DENIT, que é uma fonte de informação também, se está junto com a tara, a informação, o peso informado na nota, se está discrepante, não precisa parar aquilo ali. Né? Pode averiguar para lançar o auto, mas ele já tem algumas informações ali. E aí você fica, de certa forma, mais assertivo. Né? Aqui, público notório, às vezes, os problemas ligados muitas vezes, de noteiras com café. É um problema clássico ali. Então, assim, com certeza, com o cerco, você já tem mais informações ligadas ao rastreamento prévio.
Porque, assim, de certa forma, você acessava algumas informações. Porque, muitas vezes, quando você tinha algumas notas que tinham simulação, o que você detectava de imediato é que não tinha um IDFL, não tinha um registro de passagem. Porque não tem. Às vezes, o motorista, ele sempre colocava o mesmo motorista numa rota ali, não se conseguia provar o fato, mas muitas das vezes essas empresas roteiras não duram tanto tempo, né? E aí, agora, o que você tem com ele é uma questão mais antecipada. Você já sabe, você já estava essa empresa anteriormente, você já bloqueia, que tem um acesso. E a comprovação por foto, tudo facilita. Uma outra coisa mesmo que você fala, assim, mesmo eu estou com um projeto de mestrado aqui, que ele é utilizando um algoritmo de detecção de fraude, que é utilizado Tesouro, Receita Federal para detectar notas, que é exatamente isso. Quanto o menor tempo que eu posso detectar que aquela emissão de notas tem caráter de similitude, né, que é o chamado, quem quiser pesquisar aí, lei de Benford, que aí a Receita Federal utiliza, geralmente os tribunais de conta também, é um algoritmo mundial, você detecta o quanto mais rápido aquelas notas têm indícios de falsidade. Quem assistiu aquele filme, O Contador, né, todo mundo sabe que ali era porque ele era autista, né, mas o que ele utiliza é quando o lançamento dos números tem indício de ser falso. Né, os números teriam uma proporção para aparecer, principalmente quando eles são mais aleatórios. Então, quando você está fazendo notas simuladas, você não tem essa observação aleatória do acaso. Então, é importante ter essa visão. Então, são coisas que estão vindo. Isso que eu estou falando, a preparação para esse contexto. Por outro lado, para quem está do outro lado do balcão, é muito interessante. Hoje, esse emaranhado de informação está gerando muita informação para o negócio, que é uma coisa que não tinha nada a ver com o controle fiscal e já está sendo compartilhado com a Secretaria de Saúde. Só para encerrar mesmo, não fala demais, né? Tem que encerrar de novo. Aí, o menor preço. O menor preço, até então, tinha uma demanda de jornais que queria saber quais são os produtos mais procurados. Geralmente era o quê? Produtos da cesta básica, e no final de semana, que ninguém é de ferro, tomava uma cerveja de carne. Sempre foi isso. Veio a pandemia, eu fui fazer um outro relatório para demandar. Só que dos 10 nomes de produtos, eu só conheci um que era amaciante. Eu não conhecia o outro. Eu vi, deu pau no sistema, problema. Só quando eu fui aprofundar, eu joguei os nomes, eu vou jogar esses nomes aqui. O que eram isso? Era um princípio ativo de remédio para quê? Para insônia, antidepressivo e dor. Então, você vai me dizer que não estava ocorrendo, nesse contexto, um adoecimento da população de lá para cá? Eu estava fiscalizando essa informação? Não. Era uma consulta que as pessoas estavam colocando ali. Então, entendam que gerar informação do documento fiscal eletrônico é essencial para o seu negócio hoje. Não pensa só que é para cumprir obrigação acessória, não. Tem muita fonte de informação que você não entende. Igual no trabalho de brecha fiscal que teve lá na Receita Federal, e eu levei os dados do Espírito Santo para meios de pagamento. Todo mundo ficou tenso aí com o convênio 55, que o PIX começava a ser encaminhado. Mas aí, sabe quanto o PIX hoje representa nas notas fiscais? Apenas, não dá nem 8%. Será que ninguém está pagando o PIX, não? Entendeu? Aí só tem um cartão de débito. Aí você pensa, será que só declaram quando pagam no cartão? Começam a fazer essas reflexões que tem, né? Então, dinheiro muito pouco, só paga 30%. Se eu chegar com dinheiro, parece que não aceita na sua loja. Então, assim, essas informações estão nascendo, então você precisa ter um olhar crítico e ficar só cumprindo a obrigação. Muitas contabilidades, muitos profissionais vão se sentir um pouco fora desse contexto. Então, eu vi pessoas agora que vão falar muito melhor do que eu sobre compliance, sobre essas situações. Então, é importante aí estarem atentos, que é um novo contexto, tanto para o fisco, tanto para o privado, tanto para o mercado. Beleza, Isabeth? Vamos fazer esse sorteio aí? Aí eu tenho que falar o quê? Você tem que falar. Mais nenhuma dúvida? Qual nós vamos sortear? Online? O presencial temos o direito tributário. Presencial, temas do direito tributário. Vamos lá, Raquel vai fazer isso. Tá. Um instantinho. Só para registrar, nós estamos com 70 pessoas online, tá? E recebemos aqui também a presença do senhor Josimar, né? Presidente da nossa COP Fisco. Isso, o Mário também lá. Bem-vindo, presidente. Como temos 2 materiais, vamos fazer um sorteio para aqueles que estão aqui em formato presencial, nos prestigiando aqui no auditório do ACB. Depois a gente faz também um sorteio para aqueles que estão no virtual. Então, para quem está aqui conosco no auditório, a Áurea, nossa contadora da Celeta. Parabéns.
Uma foto aqui, ó. Vou sair um pouquinho da Aí.